E aí, galera, bora para mais uma capítulo da nossa série Isso Não É Culto. Continuando o que nós falamos no último vídeo, que eu falei sobre as guerras, né? Eu falei um pouquinho também sobre Israel. Israel foi rejeitada? Então não, Israel não foi rejeitada. A gente pode ver isso até lá em Romanos, né? Acho que em Romanos 11 fala sobre isso. Israel não foi rejeitada. Mas porque o próprio Deus, ele fala assim, as suas raízes vêm de lá, as suas origens. Nós temos que valorizar Israel, né? Que Israel, ela foi lembrada, Israel é respeitada, Israel é valorizada até hoje, como o ato das primícias, né, dos primeiros ali. Então Israel não foi rejeitada por Deus, mas a caída, né, a queda dos judeus, o erro que eles cometeram ali naquela época, Israel, abriu uma porta para os gentios. Isso é bom para nós. E Deus é tão bom que ele fez com que isso fosse um combustível para que os judeus voltassem a Jesus. Ou seja, Deus mais uma vez ajudando a humanidade a não se perder, para que eles olhassem e vissem os gentios se convertendo, os gentios voltando-se para Deus e avaliassem aquilo, né? Por isso que hoje nós temos bastante judeus que acreditam em Jesus, que tem Jesus como o Messias mesmo, tem Jesus como o verdadeiro Salvador. Muitos ainda não, mas eles serão alcançados, porque a misericórdia de Deus vai alcançar eles. E é interessante porque lá no texto, se você ler ele todo, em Romanos 11, ele fala até ele enxertou o galho de figueira brava, né? Então, pessoas que não têm condição nenhuma de viver o evangelho, pessoas que não têm condição nenhuma de ter uma vida correta em Deus, elas receberam o direito de também pertencerem a essa oliveira, né? A videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então eu tenho que me encher de orgulho de não ser judeu, eu tenho que me encher de orgulho de não ter os princípios que aquele povo tem, porque eu sou testemunho para eles se converterem. Se eu, como um gentil, né, isso eu estou pensando aqui comigo, como lembrando a vocês, como a série Isso Não É Culto, eu pensando aqui comigo, se eu, o próprio Romanos diz isso, né, Paulo fala isso, se eu sou testemunho para que os judeus se convertam, por que eu vou tentar ser judeu? Por que eu vou tentar viver uma cultura que eu posso ser uma referência para aquele que ainda não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar Jesus? Né? É claro, isso é muito claro para que nós possamos entender que Deus, ele tem a sua multiforma de trabalhar através de Jesus Cristo. E não é do agrado de Deus que nenhum se perca, não é do agrado de Deus que ninguém fique no meio do caminho. Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da graça e da glória de Deus. Então, para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos enxergar claramente, né, como é que Deus trabalha, como é que Deus vive, como é que Deus, né, estabelece os seus princípios e valores. E isso vai fazer com que nós venhamos a crescer, isso vai fazer com que nós venhamos a expandir o reino, expandir a promessa, o propósito de Deus para nós. Como isso é poderoso de entender, porque a gente precisa avaliar, né? A gente precisa avaliar o quanto nós somos dependentes da glória de Deus, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem a Jesus, e isso através das nossas vidas. Como um gentil se comporta mediante a lei? Essa é a pergunta que o judeu tem que fazer quando ele me vê. Como? Mas não, eu faço o contrário, eu faço a pergunta para o judeu, como é que vocês vivem? Ou seja, eu volto para o passado, eu desprezo tudo aquilo que Jesus estabeleceu. Porque Jesus, eu não preciso viver ela, não, ele cumpriu a lei. Ou seja, eu vivendo em Jesus, tendo relacionamento com Jesus, tendo uma vida com Jesus, ele vai me levar a ter uma vida de arrependimento.
Ele vai me levar a ter uma vida de sujeição à sua vontade, ao seu querer. Quando você tem Jesus dentro de si, cara, não tem como você viver uma vida errada no padrão do mundo. Né? A gente tem aquele costume de falar sobre ungidos. Também é um ponto que pega muito nisso. É ungido de Deus, ungido de Deus. Olha, Arão foi um referencial de sumo sacerdote. E o nosso sumo sacerdote é Jesus. Então, o óleo que desce sobre a cabeça de Arão é o óleo que está descendo sobre Jesus Cristo. E nós só recebemos esse óleo quando nós nos tornamos corpo de Cristo. Entende? Eu não preciso do óleo sobre a minha cabeça para estabelecer o que eu preciso ser ou o que eu vá fazer em mim. Não, não preciso, porque eu estando em Jesus, o óleo automaticamente já está em mim. Porque Jesus é o meu sumo sacerdote. Então ele cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido sobre os princípios judaicos, que é tão valorizado, e nós precisamos valorizar sim, reconhecer, mas eu não preciso vivê-los. Porque eu preciso mostrar para o judeu que eu não dependo da cultura deles, do padrão daquilo que eles fazem, para viver uma liberdade em Deus. Por isso que hoje é difícil, a gente é até mal interpretado. Eu vejo que as pessoas têm uma certa resistência ao meu respeito. Por quê? Porque é muita liberalidade? Porque é muito, é rebelde, é isso e aquilo. Não, cara. É entender a liberdade que Cristo me deu. E eu fazer o que eu quiser com aquilo que Deus me deu. Mas eu falo assim, mas eu não quero porque eu amo a Jesus e eu vou viver segundo aquilo que Ele quer. É difícil pra caramba entender isso. Então é melhor colocar regras, é melhor colocar valores próprios. A visão que eu tenho de Deus não é o valor que você tem de Deus. Você não tem uma visão eterna, cara. A visão que nós temos que ter é de Cristo. Nós temos que ensinar mais de Cristo. Nós temos que ensinar mais daquilo que Jesus deixou para que nós viéssemos a fazer. É essa a chave. Eu espero que você tenha entendido. Né? Eu não rejeito o passado. Se fosse assim, eu rejeitava os meus pais. Se fosse assim, eu rejeitava os meus avós. Não, eu não rejeito. Mas nós precisamos entender que existe sim uma mensagem sobre a salvação do justo para salvar aqueles que se achavam escolhidos. Fechou? Essa é a segunda parte do nossa série. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, compartilha, curta e vamos que vamos. Bora, bora, bora.